Saudação, irmãos e as irmãs que estão presentes na casa e aqueles que nos acompanham pelas páginas do Facebook da casa. É uma alegria recebê-los, sejam todos bem-vindos. Alguns informes. Os nossos horários de trabalho, às terças-feiras, são às 20 horas, as nossas palestras e o atendimento fraterno, uma hora antes, às 19 horas. Aos domingos, palestras às 17h30 e o atendimento fraterno inicia às 16 horas e 30 minutos. O atendimento fraterno é uma conversa feita entre o irmão ou a irmã que necessite de algum esclarecimento diante das dificuldades que possa estar enfrentando, estará sendo atendido por um trabalhador ou trabalhadora da casa que irá orientar. Com o objetivo de nos condicionarmos, nos ligando com a espiritualidade superior, vamos fazer a leitura da obra Caminho, Verdade e Vida, do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Passes. Eu rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas a ele e imponha as mãos para que sare e viva. Marcos capítulo 5, versículo 23. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável.
Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e retornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo um movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Os passes com transfusão de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. Representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar o sofrimento do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus, junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer, é necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando, por nossa vez, a obra de amor através das mãos fraternas. Onde existe sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a forma exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Convidamos a todos para acompanhar a prece mentalmente, nos mantendo conectados com Deus, nosso Pai, Jesus, modelo e guia, e equipe espiritual da casa. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, pela proteção física e espiritual, a nós e os nossos familiares, bem como a toda a humanidade. Pedindo a proteção aos trabalhos, que Jesus nos acolha no seu manto de bondade, acalmando nossas angústias e ansiedades. Nos fortalecendo no seu amor, para que possamos seguir os seus passos, vivenciando os seus exemplos contidos no Evangelho, que é o caminho seguro para realizarmos a nossa jornada e evolução como espírito imortal. Pedimos a proteção dos trabalhos de hoje, a nossa irmã Giovana, que vai realizar a exposição doutrinária. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, mestre e amigo. Nossa irmã Giovana, seja bem-vinda. Nossa irmã Giovana, trabalhadora desta casa, estará falando sobre o tema pelo amor ou pela dor. Seja bem-vindo, uma excelente exposição para a senhora. Boa tarde a todos, irmãos que vieram até a nossa casa nessa tarde, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Então, o tema da nossa doutrina de hoje é pelo amor ou pela dor. Acredito que, se não todos, grande maioria de vocês, desses que não estão nos escutando, já ouviram essa expressão, né? Que muitas coisas acontecem ou pelo amor ou pela dor. Na vida, a gente tem sempre dois caminhos a seguir, né? É o caminho do amor ou é o caminho da dor. O caminho do amor, a gente sabe que é o caminho mais fácil, né? Onde as coisas dão certo, onde as coisas perpetuam. O caminho da dor, nem sempre ele é um caminho fácil, né? E eu não falo só de dor física, né? De dor de doença. A gente tem dores da alma, dores do espírito, né? São dores morais, são outros tipos de dores que também nos acometem no nosso dia a dia. Só que nem sempre a gente escolhe o caminho mais leve, né? Muitas vezes por quê? Porque estamos tomados do nosso orgulho, das nossas imperfeições, e precisamos, então, pensar, né? Qual seria mais fácil desses dois caminhos? Eu, particularmente, a minha história, já há mais de 20 anos dentro do Espiritismo, veio com essa frase, através de um amigo que chegou um dia e me disse bem assim:
Você vai esperar a dor bater na sua porta enquanto você ainda pode ir pelo amor? Uma conversa que nós estávamos tendo, ele me falou isso, e são palavras que até hoje eu trago comigo, né? E a partir dali foi que eu conheci a doutrina espírita, me afinizei com ela e estou aqui até hoje. Não quer dizer que a gente tenha que ir pelo amor ou pela dor a uma casa espírita. A gente tem que ir pelo amor ou pela dor até Deus, até a espiritualidade maior, que é o nosso Pai, né? Então temos que chegar a Ele dessa forma. Ou nós vamos chegar pelo amor, ou nós vamos chegar pela dor. Mas essa conexão com o divino é muito importante. Porque através dela é que a gente realmente vai conseguir fazer essa ligação, fazer a nossa missão, cumprir com aquele nosso papel em que a gente se propôs um dia antes de encarnarmos. Então, Hermínio de Miranda, ele nos fala assim, numa de suas obras. Com muita sabedoria e propriedade, ele nos diz que a reparação sempre será exigida ou na sua forma corretiva, que é por meio da dor, ou na sua forma construtiva, que é através do amor. Né? Então, às vezes, a gente não enxerga esse caminho do amor. A gente, quando vê se acomete, e a dor já está presente em nossas vidas. E daí ela não vem na forma punitiva, como antigamente se pensava, se tinha essa ideia de que nós tínhamos um Deus que punia as nossas faltas, né? Que nós precisávamos fazer penitência, fazer coisas, oferendas, que muitas vezes lá na antiguidade eles faziam, para se redimir dos pecados. Então a dor que nos acomete não é para nos punir, mas é para que a gente olhe para dentro da gente mesmo e veja, por que será que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por esse momento de perda, ou esse momento de dor, no caso de uma doença física, ou de uma perda de um emprego, ou de um familiar? Por que será que isso está acontecendo nesse momento da minha vida? Porque tantas vezes a gente vem em várias encarnações e chega a um determinado ponto da nossa vida em que a gente esbarra no mesmo erro. Não é uma, duas, três vezes. Tem pessoas que incorrem várias vezes nesse erro. Às vezes a coisa está indo muito boa e dali a pouco surge um obstáculo numa determinada época da nossa existência. Só que a gente não pode ver esse obstáculo, essa dificuldade, essa dor como algo que Deus está nos mandando para nos castigar, que Deus está nos mandando para nos punir, para nos ferir. Pai nenhum quer isso para os seus filhos. Mas isso sim vem para que a gente aprenda. Se eu sou uma pessoa muito egoísta, muito ríspida no meu trabalho, né? Não trato bem os meus funcionários, não trato bem os meus colegas, ou não trato bem a minha família. Aí vem a dor. Eu fico doente. E quem é que cuida de mim? Quem é que cuida de cada um de vocês? No momento que vocês convalescem. São muitas vezes aquelas pessoas que você tratava mal, que você discutia, que você menosprezava. São as pessoas que vão te estender a mão. Aí você passa pela dificuldade, você melhora, você se recupera. E o que você faz com isso tudo? Com todas essas informações que você teve nesse tempo? Você põe embaixo do pano, dentro da gaveta, e segue a vida como você era antes? Ou você olha para dentro de você mesma e vê o que eu posso aprender com isso? O que essa dor veio me mostrar? Então a dor ela é necessária ainda, né? Nesse plano em que a gente vive, nesse mundo de provas e expiações, nesse mundo de
regeneração que a gente está se encaminhando para ele. Para que a gente possa parar às vezes e pensar um pouquinho nas coisas em que a gente faz. Muitas pessoas aprendem pelo amor, né? Não vou dizer que a gente só vai aprender pela dor. Não, tem várias pessoas que aprendem pelo amor. Mas tem outros que, infelizmente, sempre esperam a dor chegar para tirar algum ensinamento, quando tiram ainda, né? Quando não voltam depois a incorrer nos mesmos erros. Então, muitos adquirem a sabedoria, a inteligência para aprender. E então eles aprendem com esses erros, com essas dificuldades que aconteceram, né? São humildes o suficiente para reconhecer: essa gastrite que me acomete, qual é o motivo da minha gastrite? É o meu nervosismo, é a minha ansiedade, é eu ser uma pessoa rabugenta. Porque nenhuma doença do nosso corpo físico, ela se materializa só fisicamente na gente. Ela já começa lá no nosso espírito. E depois ela só aflora no nosso corpo físico. O próprio câncer, se a gente parar para pensar, o câncer, dentro da medicina, ele é um emaranhado de células desorganizadas que começam a se reproduzir de forma aleatória. Daqui a pouco era para produzir uma proteína lá para o fígado e teve uma disfunção, alguma coisa, e começou de forma desorganizada aquilo se reproduzir e virou um tumor dentro do meu fígado. E será que não é assim na nossa vida também? Daí a pouco a gente está indo muito bem, daí a pouco a gente se desorganiza e começa a fazer coisas totalmente aleatórias, coisas que não condizem com a situação, com a realidade. Então a gente tem que pensar um pouquinho a causa, né, de todos os nossos sofrimentos. Outras pessoas já escolhem o caminho mais doloroso, né, que seria o caminho da dor, porque elas não buscam um aprendizado, não buscam um crescimento diante das experiências que passam. E quando eu falo em aprendizado, em inteligência, não é essa dos livros, porque quantas pessoas que não sabem nem ler e escrever, e que são sábias demais, que têm conhecimento para passar para a gente, um entendimento da vida que a gente olha para ela e diz assim: quando eu crescer eu quero ser assim. Então o nosso problema, segundo o escritor Hermínio de Miranda, por séculos incontáveis, os nossos espíritos somente tomavam conhecimento da dor quando experimentavam ela em si mesmo. E nunca tinham esse entendimento da dor quando eles atingiam ao próximo. Porque a dor do meu companheiro, a dor do meu amigo, do meu pai, da minha mãe, a dor é deles. Mas e será que não fui eu que causei essa dor? Não fui eu que gerei isso dentro deles? Mas a gente não olha dessa forma. A gente só olha quando o outro nos atinge. Porque eu tenho um pai severo, porque eu tenho uma mãe não presente, porque eu tenho um chefe ruim. Mas e o que eu estou fazendo para que isso possa mudar? A mudança não vem dos outros, gente. A mudança vem da gente. Vem de dentro da gente. Tem uma frase que Emmanuel falava muito frequentemente através do Chico, que dizia assim: a dor surge quando o amor já tentou tudo e não conseguiu. Sempre vai ser o amor primeiro, sempre. E às vezes ele nos mostra, ele está ali nos dando evidências do caminho que a gente tem que seguir, da forma como a gente tem que agir, mas a gente não quer enxergar. Então, não necessariamente não precisa ser assim, né? Que nem eu falei para vocês, Deus não é um Deus punitivo, né? Na era lá de Moisés, até se tinha essa ideia que Deus punia, que Deus castigava,
né, nas leis mosaicas, mas naquela época era necessário que fosse assim. O povo era muito rude. E se as coisas não fossem mais firmes naquela época, sabe Deus o que teria acontecido. Mas aí veio Jesus. Deus enviou o seu Filho para nos ensinar o caminho do amor. E ele nos mostrou de tantas facetas diferentes, com tantas histórias, com tantos exemplos. Mas não, a gente ainda às vezes insiste em ir pelo lado errado. Né? Então a gente não se preocupa muitas vezes as consequências dos nossos atos, se eles vão machucar alguém, ou se eles violam, ou atingem, ou prejudicam alguém. Isso parece indiferente, tanto bom para mim é o que basta. Então falta o conhecimento de nós mesmos. É esse o grande conhecimento que nos falta, né? De a gente poder ter consciência dos nossos atos, da gente se analisar, né? E detectar dentro dos nossos atos as consequências daquilo que a gente fez. Tem uma outra passagem que Hermínio de Miranda nos fala, que diz que o sofrimento que impomos ao semelhante tem que retornar um dia sobre nós, a não ser que a gente preste bem atenção nisso e antes que a dor nos acometa, possamos dissolver o mal feito. Seria como uma pequena lamparina de amor radiante. Se nós conseguirmos acender em nosso espírito a proposta da caridade, a caridade que salva, como disseram os espíritos de luz, que salva a gente de nós mesmos, que nos salva do nosso egoísmo, que nos salva dos nossos equívocos e que nos redime. Então, a gente fez o mal para alguém, né? A gente causou essa dor no nosso semelhante, mas a gente percebeu que fez isso. Muitas vezes, esse mal não tem retorno, quando você tira a vida de alguém, por exemplo. Né? Mas é possível, né? Que nem dizia o Chico, não é possível a gente voltar lá atrás e mudar o passado. Mas a partir de agora, é possível, sim, a gente fazer um futuro diferente. E se a gente começa a trabalhar na seara do bem, se a gente começa a ajudar o nosso próximo, ajudar o nosso semelhante, praticar a caridade, todo aquele mal que a gente carrega, dessa existência ou de outra, ele se atenua. E muitas vezes a gente tem uma prova para passar nessa existência, mas nessa eu estou mais comportadinho, eu estou trabalhando na seara do bem, eu estou ajudando o meu próximo, o meu irmão, estou fazendo a caridade. Aí vem a cobrança lá da espiritualidade, e opa, esse daí merece um bônus. Né? Então, pede-se a espiritualidade que volte e deixe que aquele indivíduo trabalhe na seara do bem. Divaldo foi uma prova viva disso, porque quantas vezes era para ele ter morrido já? Né? Aos seus 50 e poucos anos, depois, mais adiante, teve várias outras complicações de saúde, mas ele estava trabalhando na seara do bem. Ele estava contribuindo praticamente para a humanidade, com seus ensinamentos, com as suas palestras, com suas psicografias, a mansão do caminho que ele tocava. Quantas crianças ele adotou como filhos dele? Então, para que Deus ia levar um cara desse se ele estava trabalhando na seara do bem, estava plantando a sementinha, nos ensinando como a gente tem que fazer? E é assim que acontece, meus irmãos. Às vezes a gente tem uma prova muito difícil, né? Vai passar por uma dificuldade, daqui a pouco por um acidente que vai nos deixar incapazes. Mas se nós estivermos trabalhando na seara do bem, a gente pode ter essa pena atenuada. Esse é o caminho do amor, né? Então Deus não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente se transforme. Se transforme moralmente. É essa grande transformação que Ele espera para nós. Que a gente busque a consciência do nosso erro, das nossas dificuldades, e que a gente não espere para amanhã para entrar
no auxílio de alguém, de vir para uma casa espírita estudar, trabalhar, ou de ir para uma igreja trabalhar, estudar, porque em qualquer templo onde Deus é o centro de tudo, tem trabalho e tem estudo para todo mundo. Mas daí o que acontece? Um exemplo clássico, né? Eu não tô bem, eu vou lá na casa espírita tomar um passe. Aí eu venho, tomo um passe e me sinto melhor. Semana que vem eu vou de novo. E assim eu venho 2, 3, 4 vezes. Aí eu fiquei bem. Daí o que eu faço? Sigo minha vida e nunca mais apareço na casa espírita. Ou não vou mais na missa. Só que daí o que acontece? O problema volta. A dor volta. A angústia volta. A dificuldade volta. Daí então eu me proponho a começar então a estudar na casa espírita. Venho, começo os estudos, acho interessante, está me fazendo bem, e sou convidada na casa para um trabalho dentro da casa. Não, agora eu não posso, eu tenho que estudar. Aí passam-se os anos, não, agora eu não posso, eu tenho filhos pequenos. Aí passam mais os anos, não, agora eu tenho que cuidar dos meus netos. E passam-se os anos, e a pessoa morre, e ela nunca fez nada. Isso é um exemplo clássico, né? Assim como muitas vezes aquelas pessoas que gostam, não, tem a roupa ali que é para sair, né? Deixa aquela roupa para sair, mas nunca vai usar aquela roupa. Eu tive a tristeza e a infelicidade de o dia que a minha avó faleceu, colocar uma roupa com etiqueta, né? Doeu muito fazer isso. Saber que ela não aproveitou as coisas que ela tinha comprado para ela. Mas e para que a gente faz isso? Então, por que a gente não pega esse dinheiro e compra uma cesta básica e vai entregar para alguém? Não acumulemos tesouros na terra, porque não vamos levar junto. São os dos céus que valem. É sempre bem difícil falar desse assunto assim, sem a gente realmente se olhar assim, e se analisar e enxergar as coisas que a gente faz de errado na vida, né? Então, assim, voltando ao tema da palestra, que se refere à nossa mudança, a gente pode dizer assim, ou você muda pelo amor, ou você muda pela dor. Qual que você prefere? Qual será que é mais fácil? Viver se queixando, se mimizando, porque isso só acontece comigo, porque eu vivo doente, porque eu não tenho dinheiro, porque eu tô cheio de conta, porque eu não tenho emprego. Mas e o que tu faz para mudar isso? Aí os anos vão passando, você não consegue mais quase nem levantar de uma cadeira sozinho, precisando de ajuda para tudo, mas você fez uma caminhada durante a sua vida, fez uma academia, fez um exercício. Não, tu esperou a dor chegar e te imobilizar e você ficar dependente de tudo. São coisinhas bem básicas do nosso dia a dia, mas que a gente não pensa. Eu não tenho tempo para fazer uma academia, para fazer um exercício. Será que não tem tempo mesmo? Quanto tempo vocês gastam aí nas redes sociais? Ou assistindo novela? Ou na televisão? A gente tem academia que fica aberta até meia-noite e abre às 5 da manhã. Tipo, já não é mais desculpa, né? Para sair caminhar e é de graça, não precisa pagar, então não tenho dinheiro para pagar academia, mas vamos. Tem tanta coisa que a gente pode fazer em prol da nossa saúde, em prol da nossa mudança. Porque a nossa mudança não é só ser bonzinho. A gente tem que cuidar da gente, tem que cuidar disso aqui que Deus nos deu. Desse corpo carnal.
Tem um livro que se chama As Dores da Alma, ditado pelo espírito Hamed, que diz assim: nosso modo de pensar atrai as nossas experiências, pois pensar é um contínuo ato de escolher. Evitar não pensar é também uma escolha. Portanto, somos nós que fabricamos as fibras que confeccionam a textura da nossa existência. Então, não é só agir, pessoal, é pensar também. Tudo começa no pensamento. Né? Tudo que você atrai o que você pensa. Então, se às vezes a coisa está muito ruim, está se sentindo mal, nada está certo, o que você anda pensando? O que você anda assistindo? Você abre o Evangelho, lê uma palavra edificante. Então, a gente é responsável pelas nossas atitudes, pela forma como a gente se comporta com os nossos cônjuges, filhos, parentes, amigos, conhecidos. E tudo que a gente fizer para eles vai voltar um dia para nós. Se a gente plantar o amor, a gente vai receber o amor, mas se a gente plantar a discórdia, a gente vai receber a discórdia. E não pensem que a gente está no lugar errado, que às vezes a gente se questiona, mas só pode que eu nasci no lugar errado. Não. A gente nasceu no lugar certo, com as pessoas certas. As pessoas que cruzam nos nossos caminhos são as pessoas certas também. Então, tudo está predestinado a acontecer. Então, a gente é responsável por tudo. Então, tipo, nada que acontece na nossa vida acontece por acaso. Às vezes diz, eu não tenho sorte. Não é sorte, não é azar, não é o acaso. Estava predestinado que ia ser assim. Eu posso fazer diferente. Se o caminho é ruim, porque eu tenho muitas dívidas de outras existências, eu posso mudar isso. Eu não preciso receber todo esse reflexo. O mal só é acobertado pelo bem. A gente só muda isso com amor, com a prática do bem. Então a gente nasceu para ser feliz. Deus quer que todos nós sejamos felizes. Que tenhamos uma vida que vale a pena, né? Para que a gente possa desfrutar das boas companhias, para ver a felicidade daquelas pessoas que são preciosas para nós. Porém, a vida é muito mais do que simplesmente nascer, crescer, casar, escolher uma profissão, ter filhos, acumular bens, envelhecer e morrer. A pessoa que pensa que a vida é só isso é uma pessoa muito pobre de espírito. E quem assistiu a palestra do Elahá, que foi lá na Casa do Povo, lembra que ele falou que nós estamos aqui só fazendo um estágio. Que essa passagem nossa aqui é só um estágio para o que tem para vir pela frente. A nossa missão é muito grande ainda. Tem muita gente em situações muito inferiores à nossa que precisam da nossa ajuda. E vamos ser plantados aonde nós formos necessários nas próximas existências. Então, que aprendamos para que nós possamos ajudar o nosso próximo e não o nosso próximo depois tenha que nos ajudar, porque nós ficamos nessa leva dos mais inferiores, vamos dizer assim, dos mais primitivos. Então, para encerrar, eu quero ler uma fala de Emmanuel, que conclui mais ou menos o que a gente falou hoje. Ontem fostes o que eras. Amanhã será o que fizestes de ti. Hoje, porém, és o que és. Aproveita agora para realizar o bem que deves e já possas fazer. Então, não espera para amanhã. Em cada dia da vida, né, que a gente escolha aprender pelo meio do amor. É isso que eu desejo para todos vocês e uma excelente semana. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Giovânia pela sua excelente exposição feita no dia de hoje.
Vamos novamente levar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, equipe espiritual da casa. Pedimos a proteção para os doentes nos hospitais, nas casas de idosos, lares de crianças, dependentes químicos de todas as matizes de vícios. Os nossos irmãos das casas prisionais, para que despertem para o caminho do bem. Para os nossos familiares, encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que ainda se encontram em dificuldades. Aqueles que se consideram nossos inimigos, que possamos iniciar o trabalho da reconciliação e construção do perdão orientado por Jesus. Para aqueles irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, para que eles possam ser assistidos, encaminhados e que se predisponham a seguir as orientações dos Espíritos socorristas. Aos nossos irmãos moradores de rua, nossa sensibilidade e amor. Que possamos amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Rogamos pela paz mundial, para o despertamento da humanidade, para a fraternidade, solidariedade e caridade verdadeira, a fim de que possamos gravitar para a obra divina. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Teu Evangelho. Nesse momento, vamos pedir aos médiuns para se dirigirem para a frutificação das águas, com o amparo dos espíritos protetores da casa, para que coloquem os medicamentos necessários nas águas dos irmãos e os que nos assistem também sobre as águas em seus lares. Todos nós, unidos em um só pensamento, colaborando com os deletivos divinos em benefício daqueles que farão uso dessas águas. O passe e a transmissão da energia do médium, filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem à casa, alcançada de acordo com o merecimento de cada assistido, levando em consideração a sua postura de fé, recolhimento, respeito e receptividade. Sendo assim, quem vai receber o passe deve permanecer em prece e meditação, continuando com os pensamentos e sentimentos conectados com a espiritualidade superior, para que nesse momento recebamos as energias do passe através dos nossos irmãos trabalhadores, os quais nos convidamos para iniciar os trabalhos do passe assistido pela equipe espiritual da casa, que já trabalha desde o início, nos orientando e atendendo às necessidades de cada um, seja encarnado ou desencarnado, de acordo com o seu merecimento. Cada irmão, cada irmã, façam suas preces mentalmente de agradecimento e reconhecimento a Deus. Façam seus pedidos de assistência às pessoas que desejarem e a si próprios. Deus nosso Pai, que sois tudo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, a humildade, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa divina imagem.
Que assim seja. Observadores da casa, agradece novamente a Deus, a Jesus e a equipe espiritual pela proteção, orientação e oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. Agradecemos a cada um dos presentes e aos irmãos e às irmãs que nos acompanham pelas páginas do Facebook da Casa Espírita, reforçando o convite para o próximo encontro e desejando uma ótima semana, com paz e saúde, sob a proteção de Deus e do Mestre Jesus. Que assim seja.